Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos continuar na nossa aula de Biologia 1, falando sobre o capítulo 15, a história da vida na Terra e evidências da evolução. Então, por isso, eu peço que você pegue aí o seu livro de Biologia 1 do SAS, o livro número 5, e abra aqui no capítulo 15. Na última aula, a gente falou então sobre a história na vida na Terra. A gente retomou várias coisas que a gente falou no decorrer do primeiro ano e do segundo ano, relembrando como foi a origem da vida na Terra e como que foi a diversificação até chegarmos nos dias atuais. E falamos como que o estudo das formas de vida passada e como que a gente chega nesta conclusão é feita através da ciência chamada paleobiologia e paleontologia. A gente pode observar aqui na página 4 e 5, aqui embaixo, uma linha do tempo, né, com os seres vivos que existiam, os que foram extintos, né, as épocas das grandes extinções em massa. A gente estava falando sobre tudo isso. E a gente falou que tudo isso é possível através principalmente do estudo dos fósseis e que os paleontólogos fazem uma reconstituição desse inventário da vida antiga do planeta. Mas que como que eles fazem essa reconstituição, que não é através, né, da ideia da cabeça dele, que eles vão colocando as datas e vão criando, né, esse cronograma, essa ordem lógica aí, né? Mas que existem evidências que comprovam a evolução biológica. Então não é algo assim, nossa, tirei da minha cabeça e acho que é assim. Então na aula de hoje, para finalizar esse capítulo, a gente vai conversar sobre as evidências da evolução. O que nós temos hoje que comprova que a evolução biológica aconteceu. E a gente vai falar rapidamente sobre as principais evidências. Então, para isso, abra aí na página 6 do seu livro, que é aqui que a gente vai começar falando sobre as principais evidências. E não tem como a gente começar falando sobre outra coisa que não seja os fósseis. E como que fósseis são formados, principalmente? Gente, um animal morre em um local que não tem seres necrofágicos, ou seja, seres que vão se alimentar desse animal morto. Então, isso vai fazer com que o seu corpo seja conservado. E por causa dessa conservação, ocorre então um soterramento do corpo do animal por sedimentos. E no passar dos anos, esse corpo vai sendo cada vez mais soterrado, até que em algum momento, por algum motivo, há uma exposição então desse fóssil. E o que é fóssil? O que significa essa palavra fóssil? Significa extraído da terra. E o fóssil, então, é qualquer vestígio de um ser vivo que viveu em tempos anteriores, em épocas passadas, e que ficaram, então, preservados nessas rochas sedimentares. Sim, existem outros casos de que os fósseis não estão em rochas sedimentares, ocorrem em outros tipos de rochas, mas a maior parte dos fósseis são em rochas sedimentares, que se formam pelo acúmulo de sedimentos em cima dos animais mortos. Mas a gente tem que lembrar que os fósseis, nem todos os ambientes são propícios para a formação de fósseis. Então, os fósseis, na maior parte das suas vezes, não conservam o animal por inteiro. A gente vai ter fósseis com parte do corpo, como conchas, ossos, carapaças, asas de insetos, dentes. E se a gente está falando de vegetais, a gente vai ter folhas, fragmentos de madeira, fragmentos dos troncos. A gente tem seres que são microscópios, temos seres que são multicelulares. Então a gente vai ter seres muito pequenos também. Então a gente pode ter aí fragmentos microscópicos que vão evidenciar que esses seres viveram. A gente pode ter, no caso das plantas, grãos de pólen, apenas os grãos de pólen conservados, e já é uma evidência que essa planta viveu em algum tempo passado. E lembrando que existem outros registros fósseis que não são os animais ou partes deles em si, não são seres vivos ou parte deles em si, como por exemplo,
fezes. Se teve fezes, é uma evidência que o ser vivo estava lá. Se teve toca, uma evidência que ele estava lá. Pegada, trilhos, túneis que esse ser vivo cavou, produtos químicos orgânicos que esse ser vivo produziu, então durante sua digestão, alguma coisa assim, gente, qualquer evidência que esse ser vivo estava lá em algum período da sua vida no passado. Aqui no Brasil a gente tem 42 sítios arqueológicos, acreditem, e a maioria deles estão lá em Pernambuco, Tocantins, Ceará. A gente tem sítios arqueológicos muito ricos nessa parte aí do nosso país. E lembrando, gente, que, por exemplo, florestas equatoriais, que é onde tem muita decomposição, a decomposição ocorre muito rápido, tem muitos seres decompositores ou tem muitos animais que se alimentam, né, de seres em decomposição ou que consomem animais que acabaram de morrer. Daí nesses locais a gente não vai ter a formação de muito fósseis, porque os seres, né, que acabaram de morrer não ficam expostos para serem sedimentados, ok? Mas onde a gente tem aí depósito de areia, deserto, né? Então tem maiores chances de ocorrer fósseis. Um outro tipo, né, de evidência que comprova que a evolução existe é a homologia e a analogia. Homo igual, né, gente? Então vamos lá. É um estudo comparado dos seres vivos que têm estruturas semelhantes. Então, o que são estruturas homólogas? Estruturas homólogas são aquelas que se assemelham porque os seres vivos têm um parentesco evolutivo. Então, olha aqui na página 7 como que é a estrutura da nadadeira do golfinho interna e a estrutura da asa do morcego. Essas são estruturas homólogas. Elas são parecidas na distribuição dos ossos e a gente sabe que ambos são mamíferos. Então, ambos têm um ancestral em comum próximo, ambos têm um parentesco evolutivo, embora a função dessas estruturas seja completamente diferente. Uma é para nadar, a outra, então, é para voar. Se a gente for comparar com a pata de um cachorro com o nosso braço, gente, são todas estruturas homólogas, porque todos somos mamíferos, todos temos parentesco evolutivo. Mas o que aconteceu com essas estruturas? Aconteceu que no decorrer dos anos houve uma divergência evolutiva. O que é essa divergência? Cada um se adaptou a um ambiente diferente. Então teve uma irradiação adaptativa, né? Irradiou e cada um foi para um ambiente diferente, cada um precisou se adaptar a um ambiente diferente. Então, aqueles órgãos, né, por exemplo, membros superiores, que têm uma origem em comum, parentesco evolutivo em comum, cada um se adaptou a um ambiente diferente. Então, eles são sim órgãos homólogos, mas cada um com uma função diferente. Olha um outro exemplo, o bico das aves, né? Todas as aves, todos os bicos, então tem a mesma origem evolutiva aí, todos parentesco evolutivo, mas cada um adaptado para um tipo diferente de alimentação. Agora, o que são estruturas análogas? Análogas a prefixo de negação. Elas não têm o mesmo parentesco, ela não tem aí a mesma origem, se a gente for ver, né? A origem evolutiva é diferente, mas tem a mesma função. Por exemplo, as asas do inseto, as asas de uma ave, as asas de um morcego. Todas servem para voar, tem a mesma função, mas inseto não tem parentesco evolutivo com ave, que não tem parentesco evolutivo com morcego, que é um mamífero. Então, não tem a mesma origem evolutiva, mas tem a mesma função. Então, essas são estruturas análogas. E por que elas exercem a mesma função? Porque todos tiveram que se adaptar para um ambiente semelhante. Isso a gente chama, então, de convergência evolutiva. Então, todos tiveram que se adaptar ao mesmo tipo de ambiente, ao mesmo tipo de pressão seletiva. Então, isso chama convergência. Convergiu para o mesmo tipo de pressão seletiva. Um outro exemplo, nadadeira de tubarão, que é um peixe, nadadeira de golfinho, que é um mamífero, ok? Temos um outro exemplo, né, de vestígio aí de evolução que comprova, né, a evolução, são os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais, às vezes, em uma espécie,
ele está lá com função e na outra espécie ele está em tamanho reduzido e não tem função própria. Mas então comprova que essas espécies têm um parentesco evolutivo, né? Um exemplo que a gente tem é no caso aqui, ó, das baleias, que elas têm uns ossos vestigiais de cintura pélvica, né? Elas não têm membros inferiores, mas elas têm esses órgãos vestigiais de cintura pélvica, comprovando então que elas têm parentesco evolutivo com os tetrápodes, né? Por isso, baleias é uma evidência aí que elas são sim os mamíferos, né? Então tem uma ancestralidade comum, parentesco comum aí, tá bom? A gente tem, no caso dos seres humanos, a gente tem vários órgãos vestigiais. Os mais conhecidos, né, que a gente tem é o cóccix, né, que é um vestígio aí de cauda, e a gente também tem o apêndice, né, o apêndice vermiforme, né, no fim do nosso intestino grosso, a gente tem ele ali, então ele também é um órgão vestigial. Mas os pelos peitorais nos homens são vestígios, né? Músculos auriculares, alguns que conseguem, né, mexer a orelha, é um órgão vestigial também, tá bom? Outra evidência evolutiva é o próprio DNA. A gente falou, né, em capítulos anteriores que o DNA é um código universal. Gente, se ele é um código genético universal, significa que ele é compartilhado por todos os seres vivos, indicando que nós, todos os seres vivos, temos uma ancestralidade em comum. Em todos os seres vivos, a gente viu que a leitura desse código genético, né, para quando vai fazer a tradução em proteínas, é intrinca. E essas trincas de nucleotídeos, elas vão determinar o mesmo aminoácido em todas as espécies, né? A gente viu os 20 tipos de aminoácidos, a gente estudou, né, transcrição, tradução das proteínas, e a gente viu que isso é compartilhado por todas as espécies. Isso indica então que todos nós temos sim uma ancestralidade em comum. A questão é quão próximo é esse parentesco evolutivo. E daí, analisando, né, o DNA, o RNA, as proteínas e tudo mais, então os cientistas que fazem essas evidências moleculares, fazem essas análises das evidências moleculares, conseguem determinar e reconhecer qual que é o grau de parentesco evolutivo baseado então nas evidências moleculares. E para a gente terminar essa parte aqui das evidências da evolução biológica, a gente tem também aqui na página 10 o estudo da embriologia comparada, né? Como que é a embriologia daquela espécie, o desenvolvimento embrionário? Principalmente, gente, no início do desenvolvimento embrionário. Então, estudar os embriões, ver como que é a migração das células, principalmente naquele início, das espécies diferentes, revela, então, semelhanças entre o desenvolvimento embrionário. E aqueles seres que são mais próximos, evolutivamente falando, vão ter um desenvolvimento embrionário muito parecido, tá bom? Por exemplo, nós vimos, quando estudamos, né, reino animal, a gente falou sobre os cordados e a gente viu que no desenvolvimento embrionário dos cordados, todos os cordados apresentavam fendas branquiais, notocorda e uma cauda pós-anal. Essas fendas branquiais, a notocorda e a cauda pós-anal poderiam ser mantidas ou perdidas, né, durante o desenvolvimento embrionário e após, né, o nascimento, mas elas estavam presentes em pelo menos uma fase da vida, e quando a gente falava pelo menos uma fase da vida, a gente garantia que estava lá no desenvolvimento embrionário. Nós, como cordados, tivemos notocorda, que foi substituída pela nossa coluna vertebral, tivemos as fendas branquiais que se fecharam aqui nessa região e tivemos uma cauda pós-anal que regrediu e a gente tem o vestígio aí do cóccix. Então, gente, estamos sim no grupo dos cordados. Gente, por hoje é só, encerramos esse capítulo. Peço que vocês façam as atividades propostas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!